Bom dia. Hoje nós vamos discutir a polêmica do descobrimento. O que nós chamamos de polêmica do descobrimento? Tem um debate aí que acontece na história há muitos anos, que é o seguinte: afinal de contas, o Brasil foi descoberto? A América foi descoberta? Mas como é isso? Né? Já havia os índios aqui e mesmo eles estando foi descoberto? Como é que é isso? Não, mas será que foram os primeiros a chegar mesmo? E se tem indícios de que outros vieram antes? Como é que é isso? Para a gente entender essa polêmica do descobrimento, nós temos que retroceder um pouco na história. Retroceder na história, e aí, para a gente entender isso, nós temos que voltar lá para o tempo que precede, que é anterior às viagens de Colombo. Nós temos que entender o seguinte, que as viagens de Colombo, assim como as de Cabral, elas estão inseridas num quadro da chamada expansão marítima e comercial da Europa. Vocês estão vendo essa imagem de satélite aqui. Essa imagem mostra o mar Mediterrâneo, tá vendo? Daqui é o mar Mediterrâneo. E esse mar ele tem uma característica, tá? Então vocês podem olhar que aqui vocês têm o sul da Europa e o norte da África, né? Abaixo o norte da África, acima aqui é o sul da Europa. Ora, esse mar Mediterrâneo era conhecido desde os tempos da antiguidade. As navegações marítimas acontecem nessa região há muitos e muitos anos. Então, ele é um mar conhecido, né? Talvez o mais conhecido dos oceanos, né? E esse mar, ele tem uma característica também. Ele é também o menor deles, né? Ele não tem, por exemplo, a extensão territorial que tem o Oceano Atlântico, ou mesmo o Oceano Pacífico, ou até o Índico, que seja. Tá? Então, você tem aí um oceano, que é o Mar Mediterrâneo, que ele é cercado pelas terras. Aliás, o nome Mediterrâneo é porque ele fica no meio das terras, tá vendo? Ele está aqui entre as terras do sul da Europa e o norte da África. Ora, há muitos anos esse mar era conhecido e por muitos e muitos anos era por esses mares que se dava o comércio internacional. Então, produtos e mercadorias, né, eles iam e vinham por essa região há muitos e muitos anos. Toda a Europa se desenvolveu a partir daí. Mas a partir do século XV, XVI, começam a surgir os chamados estados modernos. Né? Os reinos feudais, que eram muitos, começam a dar lugar a um outro tipo de organização, que é o que a gente chama hoje de Estado Nacional. Na medida que os estados nacionais vão se constituindo, então vão surgindo Portugal, França, Espanha, muitos anos depois a Itália e a Alemanha, a Inglaterra. Então vão surgindo no cenário esses novos estados. E esses estados estão, por volta do século XIV e XV, disputando a expansão desses territórios aqui, por onde acontecem todas essas disputas. Acontece que no ano de 1453, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer a tomada de Constantinopla. Constantinopla é nessa região onde hoje é a Turquia, onde hoje fica Istambul, cidade de Istambul, na Turquia. E o que vai acontecer? Os turcos otomanos entram em guerra com os diversos reinos feudais e alguns estados europeus que estão surgindo, muitos deles estão distantes, e tomam aqui a cidade de Constantinopla, que era, de certa maneira, o grande centro intelectual e comercial da época, porque era a capital do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente já tinha virado vários reinos feudais há muito tempo. O único grande poder centralizado que tinha dos cristãos era o Império Romano do Oriente, que tinha sua sede aqui em Constantinopla.
Com a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos, o que os turcos otomanos vão fazer? Eles vão fechar o comércio que era feito a partir dessa região e por todo e que se estendia até o Oriente. Aí o que aconteceu? Os estados nacionais, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que existiam e estavam se formando naquela época, começaram a buscar uma alternativa para chegar aqui no Oriente, que era chamado de as Índias Ocidentais e Orientais, sem ter que depender da região controlada pelos turcos otomanos. Era preciso um outro caminho. E esse outro caminho estava sendo buscado. Ora, qual era o caminho mais natural para se fazer isso? O caminho mais natural, né, era justamente sair a partir do Oceano Atlântico. E aí surgiram algumas opções. Por exemplo, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, ele era de Gênova, uma das cidades também ricas da época, que era um cara que tinha muita experiência em navegação. Ele estava convencido de que era possível atingir as Índias fazendo o quê? Fazendo aqui a volta. Então ele pensava o seguinte: se eu seguir aqui a partir da Espanha e de Portugal em linha reta, a Terra é redonda, eu vou sair do outro lado. Então era o caminho, né, pelo Ocidente, a rota ocidental. Eu vou sempre dirigir, vou sempre em direção ao oeste e vou fazer a volta. E quando eu tiver dado a volta no mundo, eu vou atingir aqui a região onde hoje é o Japão, que era chamado de Cipango, e a partir de Cipango eu vou conquistar toda a Índia e todo o Oriente. Vejam que o mapa da época não era igual ao mapa que nós temos hoje, como está aí no desenho. Então, eles não tinham noção de como era efetivamente. Eles já sabiam que a Terra era redonda há muito tempo. Colombo tinha consciência disso, né? Embora nunca ninguém tivesse feito a volta, mas se sabia que ela era redonda já em 1400 e 1500. Mas ele não tinha dimensão do tamanho disso, do quão longe seria fazer essa volta. Ora, ele fez a proposta para Portugal. Bom, qual era a proposta que ele fez para Portugal? Sair em linha reta, sempre em direção ao ocidente, pela rota ocidental, ia fazer a volta, e quando ele completasse a volta, ele chegaria em Cipango, no Japão, portanto, ele estaria alcançando as Índias, e a partir daí ele atingiria a região. Ora, ele fez essa proposta para Portugal. Acontece que Portugal já era o pioneiro das navegações, porque se vocês olharem aqui no mapinha, onde está escrito Lisboa, vocês vão ver que Portugal tem uma vantagem estratégica. Portugal se forma numa região que já fica no litoral do Oceano Atlântico. Ou seja, já está na porta do processo de navegação. Ora, os portugueses, nessa época, quando recebem a proposta de Colombo, já faziam alguns anos uma viagem com esse objetivo, né, de achar um outro caminho para as Índias, mas o projeto dos portugueses era diferente do projeto de Colombo. Porque o que os portugueses pensavam? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai contornando a África, estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui a África, que é o continente, nós vamos contornar toda a África, e quando a gente atravessar aqui, né, o Cabo das Tormentas, nós vamos atingir o Oceano Índico e vamos chegar em Calicut. Então, tinha um outro projeto, uma outra maneira de chegar. Então, vejam, Colombo queria atingir as Índias, né, fazendo a volta. Caminho ocidental. Então, vamos dirigir em linha reta. Quando a gente completar o círculo, né, a circunnavegação completa, nós vamos chegar lá na Índia a partir do Japão, né, o que seria
natural mesmo, né? Ele ia atingir o Japão, depois ele ia descer ali pelo Mar da China e ia chegar ali na região que é conhecida como as Índias Ocidentais. Ora, esse era o plano de Colombo. Mas os portugueses já estavam fazendo um outro caminho. Qual era o caminho dos portugueses? Eles pensavam o seguinte: nós vamos fazer diferente, nós vamos atravessando aqui, vamos contornando a África para chegar a partir daqui na Índia. É um caminho bastante diferente. Acontece que os portugueses tinham uma dificuldade, que era o seguinte: eles tiveram que atravessar aqui o Cabo Bojador, aqui nessa região de Cabo Verde, que era uma região muito difícil de navegar. Então, eles ficaram muito tempo empacados nessa região. Levou tempo para eles passarem e conseguirem continuar a viagem. Depois, eles levaram mais alguns anos. Por quê? Porque chegou aqui embaixo, tinha uma região extremamente difícil de navegar, que era inclusive considerada tão difícil que eles chamavam de Cabo das Tormentas. E aí, qual que era o problema? O problema era atravessar o Cabo das Tormentas. Bom, então eles estavam ali, fazendo esse caminho, contornando a África, mas não conseguiam, porque não atravessava o Cabo das Tormentas. Aparece o Colombo falando assim: não, tem uma proposta melhor? Vamos pegar esse negócio, esse caminho ruim, aonde a gente vai achar esse Cabo das Tormentas. Vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta. Vai por mim, dá certo. Ele nem sabia o tamanho disso. O povo desconfiou, falava: será que vale a pena esse investimento? Não sei o quê. Não havia muita confiança nesse caminho. Bom, mas os portugueses já estavam mais ou menos confiando nessa possibilidade, quando, em 1488, retornou a Portugal um navegador que tinha conseguido fazer uma grande façanha. O que aconteceu? Esse navegador atravessou o tal do Cabo das Tormentas. Ele descobriu um jeito de fazer uma manobra marítima que permitia atravessar o Cabo das Tormentas. Na verdade, ele só não continuou o caminho porque foi tão difícil a viagem, foi tão custosa essa viagem, que quando ele terminou de atravessar o cabo, o pessoal falou: não, a tripulação dele falou: de jeito nenhum nós não vamos continuar. Não estamos cansados, estamos sem comida, estamos. Não. E aí ele voltou. Ele voltou e foi recebido por Dom João II, que era o rei de Portugal. E aí ele trouxe a notícia de que ele tinha conseguido atravessar o Cabo das Tormentas. O rei português falou: não, vamos mudar o nome disso então. Nada de Cabo das Tormentas, agora vai ser o Cabo da Boa Esperança, porque agora nós vamos atingir um novo processo, é uma outra coisa, é uma esperança de novos dias, de novo tempo. Mudou o nome do cabo. Mais do que isso, aproveitou a oportunidade para dispensar o Colombo. Falei: não, olha, é o seguinte, a gente estava estudando aí, mas a gente avaliou que é muito caro, que é muito difícil, e depois não se sabe se a Terra é redonda mesmo, vai saber se é mesmo, né? E se tiver certo, e essas teorias todas de que esse oceano aí é tenebroso, vamos evitar esse negócio. Deram um passa-moleque no Colombo. O que o Colombo fez? Ele desistiu? Não. Ele saiu de Portugal e foi para a Espanha. Ele chegou na Espanha e foi conversar. Ele chegou na Espanha numa época em que os espanhóis, a rainha espanhola Isabel de Castela, tinha terminado de expulsar os muçulmanos que ocupavam a Península Ibérica, ali naquela região de Granada, na Espanha. Eles estavam entusiasmados, né? Por quê? Porque com isso havia investimentos e dinheiro, porque afinal de contas, quando você faz uma conquista, vocês sabem que faz uma guerra, tem o espólio da guerra, né? Então, eles tomavam aquilo que o adversário tinha. Então, eles tinham várias riquezas, vários recursos que eles tinham à disposição e que eles não tiveram dúvida de utilizar. Foi nessa época que Colombo chegou e fez a sua proposta. Só que lá, Colombo chegou
com uma proposta justamente de fazer esse outro caminho. E aí, esse caminho que o Colombo propunha, ele passou a ser visto como algo interessante para os espanhóis. Porque os espanhóis estavam interessados em sair na rabeira dos portugueses. Né? Não estavam interessados em fazer o mesmo caminho que os portugueses estavam fazendo. Então, o projeto de Colombo, ele passou a ser visto como um projeto interessante. Mas os espanhóis também não queriam investir muito dinheiro nisso, não. Né? Eles queriam uma aventura como essa, achavam que podia ganhar muito dinheiro se o Colombo tivesse certo, afinal de contas, era um grande negócio, né? Mas não estavam muito interessados em fazer grandes negócios. Mas, de qualquer maneira, financiaram 3 caravelas para Colombo: Santa Maria, Pinta e Nina. E assim saiu a expedição de Colombo, no dia 3 de agosto de 1493, com 3 caravelas, na verdade é uma caravela e 2 naus, né? Eles saem em direção às Índias Ocidentais, né? Em direção ao Oriente. Só que acontece o seguinte: o que é que eles não sabiam e que eles descobriram pelo caminho? Se você sai da Europa pelo Oceano Atlântico em linha reta, não é exatamente linha reta, eu estou falando do modo de falar, né? Vai chegar um momento em que você vai se encontrar com o quê? Você vai encontrar com uma grande estrutura, né, de terra pela frente, que é justamente o quê? As Américas. Ou seja, entre a Europa e o tal do Oriente que eles buscavam, tinha um continente ali no meio do caminho, né? Esse continente, que depois ficou conhecido e passou a ser chamado de continente americano, por uma história que depois a gente vai contar, né, foi descoberto nesse processo. Então, o Colombo acabou descobrindo, né, ele, num primeiro momento, achou que era uma ilha, porque ele chegou literalmente numa ilha, a ilha de Guanaane. Ele estava convencido que ele tinha chegado no Japão, ele achava que tinha chegado na Índia. Tanto é que os habitantes que ele encontrou nessa ilha, ele chamou de índios. Falou, chegamos na Índia, olha lá, estou vendo até os índios lá na frente. Né? Tudo pelado, tudo andando daquele jeito, um paraíso fiscal, um paraíso total ali, né? Fiscal não, fiscal é outra coisa. Um paraíso, então eles falam, olha, em final de contas, chegamos nas Índias. E aí, inclusive, apelidaram os habitantes dessa ilha de índios. Levou algum tempo para eles descobrirem que não era exatamente isso que estava acontecendo. Mas é assim foi feito o descoberto da América, a descobrimento da América. Quando Colombo retorna ou manda retornar os seus mensageiros, o que vai acontecer? A disputa entre os reis ibéricos, quem são os reis ibéricos? Os reis de Portugal e da Espanha, por essas terras, vão ser muito grandes. Aí vocês estão vendo a história, né? Portugal não quis financiar o Colombo, mas quando o Colombo descobriu a América, ele não aceitou que a América seria exclusivamente da Espanha, como era mais ou menos a regra da época. Eles tiveram que pedir a intervenção do Papa para mediar essa disputa pelo território americano. Chamaram o Papa, que era um Papa espanhol, Papa Alexandre VI. Ele otorgou uma bula intercoetera. Acontece que a bula intercoetera, ela estabelecia como regra que tudo aquilo que estava além do limite dessa bula, de um limite imaginário que eles criaram, seria da Espanha. De modo que toda a América, né, passava a fazer parte da Espanha. Então passava a ser território da Espanha. Os portugueses disseram, não, mas eu vou aceitar um negócio desse? Nós não somos trouxa, como é que é isso? Você faz uma bula
em que tudo aquilo que foi descoberto pelo Colombo vai ser da Espanha? Não, nós não queremos isso. Vamos fazer essa divisão diferente. E, em 1494, os portugueses e os espanhóis fizeram uma reunião na cidade de Tordesilhas, na Espanha, onde eles assinaram um tratado que estabeleceu uma divisão das terras. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem duas linhas, tá vendo? A primeira linha é daquela bula que eu falei para vocês, tá vendo? A bula intercoeteira. Se vocês verem essa linha aqui, ó, tudo da linha para cá seria dos portugueses. Da linha para lá seria dos espanhóis. Ora, estão vendo? Por onde passa a linha, tudo aquilo que era território americano seria da Espanha. Aí o que os portugueses disseram? Não, isso não. Aí fizeram um acordo lá em Lisboa e essa linha foi estendida a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Com essa extensão, toda uma parte da América onde fica o Brasil passou a pertencer a quem? A Portugal. E aí uma coisa para vocês pensarem, veja só. Esse tratado, esse acordo, foi feito em 1494. Mas quando foi mesmo que o Cabral chegou no Brasil? Em 1500. Como é que ele descobriu o Brasil em 1500, se os portugueses que diziam estar chegando ao Brasil fizeram um tratado com a Espanha, aonde em 1494, portanto 6 anos antes, ele já tinha assinado como donos desse território chamado Brasil. Estão vendo como é que é estranha a história? Por isso que a gente falava de polêmica do descobrimento. Ora, então o que a gente vai perceber? Que com o Tratado de Tordesilhas, uma parte das Américas aqui passou a pertencer a Portugal e uma boa parte das Américas aqui passou a ser a América Espanhola. Então, descobriu-se um novo continente, que depois foi chamado América. Esse continente estava dividido nas duas grandes nações ibéricas da época. Por que ibéricas? Porque aqui fica as duas aqui na Península Ibérica, né? Aqui na Europa. E essas nações dividiram a América Portuguesa da América Espanhola, muitos anos antes, inclusive, de Cabral chegar aqui. Ora, daí que vem essa polêmica que a gente chama de a polêmica do descobrimento. Por quê? Esse termo descobrimento, ele é utilizado desde o século XIX para se referir à chegada dos europeus na América. Ora, mas esse termo, né, ele foi bastante criticado, principalmente no século XX, por ser considerado um termo eurocêntrico. Por que eurocêntrico? Porque a Europa, se vendo como centro do mundo, olhava para o resto do planeta como se fosse sua possessão, seu território, sua propriedade. Né? Estão vendo até aquele desenho ali que eu mostro, embora seja de uma outra situação, que mostra nações europeias dividindo o planeta como se fosse seu território. Então, essa crítica sempre foi feita, e daí a polêmica. E a partir daí começou a se questionar esse conceito de descobrimento. Por quê? Em primeiro lugar, o sentido tradicional da palavra de descobrimento, ela tem alguns problemas. Primeiro problema, quando os espanhóis chegaram aqui e os portugueses chegaram 6 anos depois, em qualquer uma dessas situações, a chegada deles não é a primeira chegada dos homens e mulheres no continente americano. A América já era povoada há muito tempo pelos povos que aqui estavam e que os espanhóis e portugueses chamaram equivocadamente, erradamente, de índios.
Mas índios ou não índios, os povos que estavam aqui há pelo menos 14 mil anos, 20 mil anos. Como é que você chega 20 mil anos depois e é você que está descobrindo? Né? Então, essa é a primeira questão. Mas, além disso, tem um outro problema. Será que foi um descobrimento? Ou teria sido o encontro de dois diferentes povos? Mas encontro, geralmente, é uma coisa positiva, né? Então, você marca um encontro com a menina que você gosta, para começar a paquerar ela, né? Então, o encontro é uma coisa positiva. Foi isso que aconteceu? Quando os portugueses e os espanhóis chegaram, eles se encontraram com os índios. Como que é isso, encontraram? Eles chegaram dominando, eles chegaram com as armas, eles chegaram, né, escravizando. Que diabo de encontro é esse? Né, em que alguém chega dominando o outro? Esse encontro está mais para choque, né? Mais para uma pancada de um acidente de carro do que para encontro mesmo. Além do mais, esse chamado encontro, ele iniciou o genocídio indígena. Ou seja, muitos dos povos indígenas sofreram, né, uma destruição, né, imensa de parte da sua população. É o chamado genocídio. O que é genocídio? A morte de um povo todo. Muitos povos indígenas foram simplesmente dizimados com a chegada dos europeus. Além do mais, tem um outro problema. Além de não ter sido os primeiros que chegaram, porque, como a gente já disse, os índios já estavam aqui muito antes, eles não foram sequer os primeiros de fora da América a chegar. Por exemplo, os povos vikings, vocês já ouviram falar dos vikings? Tiveram no Canadá, na região do Canadá, no século X, por volta do ano 1000. Veja, o Colombo só chegou em 1492. Então, muito antes de Colombo, outros europeus haviam estado aqui nas Américas no século X, 400 anos antes. Além do mais, há relatos que dizem que o rei Abubakari, Abubakari, na verdade, do Império do Mali, lá na África, teria mandado uma expedição ao Atlântico e alcançado as Américas por volta do século XIV, por volta de 1380, 1390, final do século XIV. Portanto, muito antes ainda, quase 100 anos antes da chegada dos chamados espanhóis ou portugueses. Tá? Para não falar em outras situações que a gente tem, há relatos de que os chineses estiveram por aqui antes, há relatos de que os polinésios atingiram a partir das ilhas do Pacífico, a região do Chile, enfim. O primeiro, difícil, né? Difícil. Então, a teoria do descobrimento ela é muito polêmica, muito polêmica. Então, hoje se fala muito mais em conquista da América do que em descobrimento da América, em conquista do Brasil do que em descobrimento do Brasil. Mas tem um historiador, né, polonês chamado Todorov que trouxe uma outra opção para essa questão. O que o Todorov dizia? Nós podemos até aceitar a tese da descoberta, mas vai ser sempre a descoberta de um pelo outro. É mais ou menos assim. Eu descubro vocês e vocês descobrem eu. Então, nesse sentido, o que o Todorov dizia? De certa maneira, os europeus, do ponto de vista dos europeus, descobriram os americanos. Mas é verdade também que os americanos, do ponto de vista dos americanos, também descobriram os europeus que estavam chegando. Então, há um duplo descobrimento, onde ninguém é o protagonista desse processo. É uma questão de olhar, onde cada um é capaz de descobrir o outro do seu ponto de vista.
Resta saber se as pessoas que descobrem umas às outras são capazes de construir um verdadeiro diálogo para aprender com o outro alguma coisa da sua cultura, que não foi o que aconteceu exatamente aqui no Brasil. Bom, voltando aqui entre nós, o que eu queria mostrar para vocês? Existe uma grande polêmica em torno da ideia de descobrimento. Se o Brasil foi descoberto, se a América foi descoberta. Mas para a gente entender isso, nós temos que entender que esse chamado descobrimento, ele é produto da história. Num determinado momento da história, tá, reinos feudais se organizaram em estados nacionais. Nesse momento de disputa do poder desses estados nacionais, aconteceram as grandes navegações marítimas. E essas grandes navegações marítimas, que buscavam um caminho para as Índias, fizeram as suas grandes viagens. Movimento e produto dessas viagens, em 1492, o Colombo chegou nas Américas. E a partir daí, ele começa um discurso do descobrimento da América, que nós estamos vendo que é bastante frágil. Por quê? Porque a América que foi descoberta pelos europeus já era habitada aqui há pelo menos 14 mil anos. E, portanto, não se dá para falar em descobrimento no sentido literal da palavra. Por outro lado, essas mesmas Américas, elas não estavam sendo ocupadas pelos europeus pela primeira vez. Outros europeus, e inclusive africanos, estiveram aqui, como os vikings, que estiveram 400 anos antes dos portugueses e dos espanhóis. Ou como os africanos, que estiveram 100 anos antes ainda da chegada, né, dos europeus. De qualquer maneira, independente do resultado, o fato é que Portugal e Espanha começaram a disputar por quem é que ia ser o dono dessas terras. E essa disputa entre portugueses e espanhóis pelo território levou a muitas e muitas questões. Como, por exemplo, a assinatura do chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiu o planeta na época em duas partes. De um lado, uma parte que eles diziam ser da Espanha. Do outro lado, uma parte que passava a ser de Portugal. Mas a ideia de ser o dono de uma terra também é uma ideia bastante polêmica, né? Então, é exatamente aí, nesse contexto, né, em que a gente tem o descobrimento. E, para terminar, né, essa ideia, ela trouxe a ideia de que tinha um povo que estava dominando, que estava descobrindo, que estava se apossando, e um povo que aqui vivia e que estava sendo dominado, descoberto e que se tornava posse do outro, que inclusive passou a ser escravizado. Que aí vem a questão indígena. Por isso que tem essa polêmica. Mas a melhor alternativa que foi criada para entender essa questão foi a dada pelo historiador Todorov, que disse o seguinte: a melhor saída não é a gente ficar brigando por quem foi que descobriu primeiro, quem foi que descobriu depois. É a gente olhar para a situação na perspectiva dialogal. O que é isso? Eu olho para esse descobrimento como um duplo descobrimento. O europeu descobriu o índio que não conhecia e descobriu uma terra que não conhecia, e o americano também descobriu um povo que não conhecia, descobriu uma cultura que não conhecia. Nesse duplo movimento, nós podemos ter uma alternativa mais interessante, reconhecendo o diferencial que representa esse outro aí.